Alô, galera, aquele abraço! Começou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 13ª do retorno, com 2 jogos neste sábado. Vitória do Flamengo no Maracanã, gol do Cebolinha, time reserva do Flamengo. Everton Cebolinha marcou, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. E lá em BH, o América perdeu em casa. O Wellington Paulista até marcou o gol do América, mas... Quem? Thiago Galhardo fez 2 na vitória do Fortaleza, 2-1 para cima da equipe do América. O Thiago Galhardo quase fez o hat-trick, até acabou marcando o 3º gol, mas foi anulado por impedimento. 2-1 para o Fortaleza, que chegou, hein? Fortaleza é 9º colocado, 44 pontos, brigando por vaga, por enquanto, na pré-Libertadores. O América tem 45, Fortaleza 44, está o Fortaleza agora a 1 ponto da zona de classificação para a chamada pré-Libertadores, é a 4 da vaga direta. O Furacão é o 6º colocado, tem 48, vai jogar na rodada ainda. Fortaleza tem 4 a menos que o Atlético Paranaense. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, este começo de 32ª rodada e a projeção dos jogos que vão acontecer ainda nesse domingo e também na segunda-feira. Lembrando que o jogo entre Goiás e Corinthians foi adiado pelo STJD. Daqui a pouco eu falo sobre a história, essa questão aqui no Plantão do Paulinho. Aqui embaixo, pessoal, tem no primeiro comentário fixado o link da KTO. Acesse o site, é kto.com, te inscreve lá, faz o primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com, te inscreve lá. Plantão do Paulinho, ou Paulinho no caso, é o código para você poder ganhar aí 20% de bonificação. Vamos nessa então. Palmeiras líder, 67. Inter 57, Flamengo 55, 3º colocado Mengão agora com 55, ultrapassou o Corinthians, que estacionou com 54, não joga na rodada. O STJD nesse sábado acabou adiando, suspendendo o jogo entre Goiás e Corinthians. Por quê? A justiça, chamada Justiça Comum de Goiânia, de Goiás, acabou impedindo que a torcida do Corinthians comparecesse ao estádio Ailê Pinheiro para acompanhar o jogo entre Goiás e Corinthians, apenas a torcida única, a torcida do Goiás. O STJD acabou desta forma, então, impedindo que o jogo fosse realizado, adiando a partida. Aí tem uma questão técnica, né, pessoal? Como tem decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians, jogo de volta entre as duas equipes, o jogo deste sábado, o Coringão jogaria com time reserva. Então, aspas, Coringão foi beneficiado com esse adiamento do STJD. Porque agora, quando jogar contra o Goiás, fora de casa em Goiânia, vai jogar com o seu time principal. Então, Palmeiras 67, Inter 57, Flamengo 55, Corinthians 54, Fluminense 51, Atlético Paranaense 48, fechando o G6, zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América, para a fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, estão garantidas as 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. O Atlético Mineiro com 47, o América que tem 45. Fortaleza venceu o América fora de casa 2-1 lá em BH, encostou no América, 1 pontinho a menos, agora 45-44. E a informação da rodada é o seguinte: neste domingo, 6 da tarde, no Engenhão, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Inter. O Inter, com qualquer resultado que aconteça no Rio de Janeiro, pode tomar 10-0, não importa, vai fechar a rodada na segunda posição. Ninguém alcança nesta rodada o Inter, que tem 57. Fluminense, se vencer, no máximo vai a 54. Flamengo foi a 55, Coringão não joga na rodada, então o Inter, se perder o jogo, fica com 57. Mas derrota do Inter, vitória do Botafogo, faz com que o Botafogo entre na zona de classificação para a Libertadores. Por quê? Se o Botafogo vencer, vai a 46, ultrapassa Fortaleza, ultrapassa a América e assume a 8ª posição na tabela, portanto, chegando aqui na zona de classificação para a chamada pré-Libertadores. O América perdeu em casa para o Fortaleza, pessoal. É a 3ª derrota do América nas últimas 5 rodadas. O América está, ó, a curva é descendente do América nesse momento, que ocupa ainda uma das posições de classificação para a Libertadores da América. Mas abra o olho, Coelho, aí em BH. Fortaleza, 2 vitórias seguidas agora. Tem 4 vitórias e 2 empates nas últimas 6 rodadas, não perde a 6 jogos. O Fortaleza crescendo na tabela, por muito tempo Fortaleza ficou na zona de rebaixamento.
Flamengo, 2 vitórias seguidas, chegando agora a 55 pontos na tabela. Últimos 4 jogos no Brasileiro tem 3 vitórias e 1 empate. E finalmente o Galo, que perdeu para o Flamengo, estacionou aqui na 7ª posição com 47 pontos. Tem uma derrota nos últimos 4 jogos. O Galo vinha se recuperando na competição, mas acabou perdendo esse sábado para o Flamengo por 1-0. Pessoal, é o seguinte, ó. O Atlético Mineiro hoje é o definidor da pontuação de exigência para a turma do G6 aqui, ó. Quem estiver no G6 vai garantir vaga direta na Libertadores. Então, para ficar no G6, obviamente, tem que ser melhor que o 7º colocado. O Galo, pelo percentual atual, arredondando aqui de 49%, arredondamento 49%, vai chegar no final da competição com 56 pontos. Então, pela projeção atual, o Palmeiras com 67 e o Inter com 57 já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores, né? Não matematicamente ainda falando, mas de forma na projeção, entenderam? Matematicamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui o Palmeiras aqui. O Galo tem mais 18 pontos para disputar, certo? O Palmeiras sim, pessoal, o Palmeiras está classificado matematicamente para a fase de grupos, ó. O Palmeiras tem 67, o Galo só vai no máximo a 65. Então, o Palmeiras tem a vaga matemática garantida na Libertadores direta, na fase de grupos, e o Inter tem a vaga na projeção, porque a projeção do Galo indica 56 pontos, o Inter já tem 57. Passar para a parte de baixo aqui, ó. Vamos lá, a parte de baixo. Caindo hoje, Cuiabá com 30, Atlético Goianiense com 29, Avaí com 28, Juventude Lanterna com 20 pontos na tabela. A rodada tem ainda, nesse domingo, 4 da tarde, Ceará e Cuiabá. É jogo aqui pelo Z4, né, pessoal? Aqui, ó. Ceará é 16º, Cuiabá ocupa a 17ª posição. Se o Cuiabá vencer a partida, ultrapassa o Ceará, coloca o Ceará na zona de rebaixamento, porque o Cuiabá tem uma vitória a mais, ó. Se vencer o jogo, vai ficar com 2 vitórias a mais. Vai a 33 pontos e 8 vitórias contra 33 pontos e 6 vitórias do Ceará. O Ceará joga por vitória, por empate, para permanecer fora do Z4. Teremos ainda Palmeiras, que é o líder, contra o São Paulo. O Inter e toda a galera aí, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, todos torcendo aqui por derrota do Palmeiras. 6 da tarde tem Botafogo e Inter. O Inter, segundo colocado, mesmo perdendo, termina a rodada na 2ª posição. E se o Botafogo vencer o Inter, ingressa no G8, na zona de classificação para Libertadores. 6 da tarde, 2 times do Z4. Juventude, que é a lanterna, contra o Atlético Goianiense. Às 7, o Furacão, que é 6º colocado, está no G6, enfrentando o Curitiba, que ainda briga para não cair para a 2ª divisão. E às 7 da noite, tem o Avaí, que briga para sair do Z4 contra o Fluminense, que está na zona de classificação da Copa Libertadores da América. E encerrando a rodada, nesta segunda-feira, 8 da noite, em Bragança, tem Bragantino e Santos. Goiás e Corinthians, que não aconteceu nesse sábado, ainda não tem data marcada para acontecer. Abraço!